Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva informações relevantes do mundo acadêmico e do mundo dos negócios de forma acessível. Hoje eu recebo a professora doutora Maria Elzira Pimenta e vamos falar da polêmica que envolve o conceito de competência e a sua aplicação na educação. Ficou interessado? Fica comigo. Obrigado, professora Alzira, pela sua disponibilidade. Obrigado por estar aqui com a gente, né, dividindo aí o conhecimento com as pessoas que nos assistem, nos ouvem também, porque esse programa ele está no YouTube, mas ele também está no Spotify, né, para quem quer ouvir em formato de podcast. Também temos essa opção. E eu vou primeiro então apresentar a professora, né? A professora Alzira, ela é doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em artes pela Universidade de São Paulo e graduado em pedagogia pela Universidade de Campinas. Tem experiência em educação básica como professora, diretora e coordenadora de educação de jovens e adultos. No ensino superior, atuou como professora em diversos cursos de graduação e atualmente é professora dos programas de pós-graduação em educação e programa de comunicação e cultura da Universidade de Sorocaba, Uniso. É também pesquisadora da rede interuniversitária euro-americana de investigação, AlphaMed, e da RIDEP, Rede Internacional de Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional de Professores, líder de grupo de pesquisa em educação superior, tecnologia e inovação, GPSTI. Professor, agora a palavra está com você para a gente fazer essa introdução, né, do nosso tema, né? O que a gente vai falar hoje aqui para colocar para o nosso público o que exatamente é essa questão da competência, né? Que a gente fala a competência das pessoas, da competência no dia a dia, mas o que é isso, né? Vamos explicar para o nosso público. Obrigada, Alexei. Primeiro agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema de pesquisa do nosso grupo. E a competência, ela é um termo, né, um conceito que vem sendo muito utilizado há muitos anos. E hoje, né, ultimamente, inclusive em documentos da área de educação, da área de administração, diretrizes curriculares dos cursos de educação superior, agora também na BNCC é bastante citado, e o que isso despertou na gente, no grupo, né, no GPEST, o interesse de entender o que é, afinal, essa competência. E uma das minhas orientandas, a Cristiane Bevilacqua, fez uma dissertação de mestrado buscando a origem do termo, tudo que tinha a ver, fez quase um estado da arte sobre competência. E o que a gente acabou descobrindo? Que, ao contrário do que muitos críticos defendem, né, que esse é um termo associado e usado mais pela administração de empresas, porque ele serviria ao capitalismo, ao mercado, é um termo que tem as suas bases na educação, porque, recuperando historicamente os usos do termo competência, a gente chegou no Pestalozzi, nas chaves da aprendizagem do Pestalozzi. Então, eu não sei se eu já estou adiantando um pouco o que a gente vai discutir, mas eu vou falando, tá bom? A competência, ela, segundo a teoria do chá, e foi assim que ela foi se constituindo nos vários campos de pesquisa, ela é a mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes para a resolução de um problema. Essa é a definição de competência. E esses conhecimentos, habilidades e atitudes, eles estão lá nessas chaves de competência do Pestalozzi, porque ele
entendeu, né, que para aprender uma pessoa precisava da cabeça, está envolvida, né, cognitivamente, com as mãos, com o fazer, né, com o pensar, o fazer e o sentir, que corresponde aos valores, que nessa teoria do chá diz respeito às atitudes. Então, para a gente, esse conceito de competência não tem vínculo, apesar da administração sim ter aproveitado do conceito, porque a área de administração ela é muito mais aberta a qualquer outro conhecimento de outras áreas, né? Ela não só produz conhecimento, mas ela apreende e utiliza conhecimentos de outras áreas do que a educação. A educação é um pouco mais refratária e seleciona, sim, precisa selecionar o que absorve para sua área. Mas neste caso não precisaria, porque vem de um educador, né? Pestalozzi foi um educador. Controverso, há controvérsias, porque ele era religioso, ele não era um educador, eu vou dizer assim, muito letrado, muito erudito, mas ele tem um trabalho reconhecido muito importante. Professora, eu acredito que já deu para a gente situar, né, principalmente colocando a teoria do chá que a senhora colocou, então eu gosto sempre de reforçar alguns pontos aqui, né, para chamar a atenção de quem está nos assistindo. Então, a gente está falando, então, da questão das competências, habilidades e atitudes, né, como você comentou, a competência seria, então, essa mobilização, né, dentro da teoria do Pestalozzi, então, para situar. E aqui eu também já faço aquele pedido, né? Você está gostando aqui da nossa conversa, fica por aí, mas ativa o sininho, faz também a sua inscrição no nosso canal, né? Que é muito importante aqui para a gente, para manter atualizado as informações. Mas aí eu queria agora partir assim, por que existe essa polêmica na educação, né? Você comentou por alto aí a questão de estar ligado ao mercado, etc., mas qual que seriam alguns elementos aí dessa polêmica, né? Tá, primeiro deixa eu só fazer uma observação. Usa-se muito competências e habilidades, mas na teoria do chá, a competência é a mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando os documentos usam competências e habilidades, no nosso entendimento, há um equívoco, porque se a habilidade está dentro da competência, você só fala competência. E mais, nos documentos, quando eles colocam competências e habilidades, na verdade é uma lista de habilidades, só habilidades. Até porque competência a gente não nomina, né? A competência ela é alguma coisa tão volátil, ou não é exatamente volátil, mas assim, tão difícil de você apreender, ela se manifesta quando a pessoa resolve o problema. Então, como é que você vai nominar? Eu queria dar um exemplo que talvez seja fácil de compreender. Quem assistiu aquele filme Menino que Descobriu o Vento, o filme é muito didático para explicar o que é competência. Porque no filme eles têm um grande problema, que é a falta de água, né? Uma miséria enorme, e ele, quando descobre o dínamo, que é um conhecimento, um conceito, ele associa esse conhecimento com a habilidade que ele tinha de juntar aparelhos, de emendar. Ele tinha uma habilidade manual, né, para fazer coisas, para consertar coisas. E os valores, era um menino muito dotado de valores, muito solidário, muito respeitoso, perseverante. Ele era imbuído de muitos valores. E aí ele pega esse dínamo, junta com a bicicleta do pai, um pedaço da bicicleta do pai, e faz um moinho que consegue tirar água do subsolo para irrigar as terras. Então, assim, quem quer entender exatamente o que é competência, assiste esse filme que vai ver direitinho como é que ela se manifesta.
E veja, não é nenhuma questão. A escola foi importante, porque foi na escola que ele teve contato com o dínamo. Mas as habilidades ele desenvolveu porque todo mundo pedia para ele consertar coisas e ele foi aprendendo a mexer. E os valores, a família, certamente foi fundamental para isso. Aí você perguntou, né? Por que existe essa polêmica? Olha, o que a gente descobriu, o que a gente chegou foi o seguinte: o conceito de competência ele ficou fora das publicações de educação durante muitos anos, décadas. E a área de administração continuou publicando, pensando sobre a competência, porque eles associam muito com desempenho. E nas empresas, eles estão preocupados com o desempenho dos seus funcionários, certo? Aí o Perrenot, no livro 10 competências, 10 novas competências para ensinar, de 1998, ele recuperou o conceito, só que ele citou como fonte um autor da administração, o Le Boterf. E aí a gente entende que isso foi uma das causas de assim, ficar um incômodo com essa ideia de competência. Primeiro, porque não se publicava há muito tempo, ele foi meio que desprezado, e segundo, porque quando o Perrenot trouxe de novo para a área de educação, e foi um sucesso enorme, daí passou a publicar novamente muito sobre competência, com referência à administração. Aí os críticos... Aí tem também uma coisa que na Europa, os documentos, né, dos órgãos europeus que discutem educação, eles também fazem mais referência à questão do desempenho. Mas veja, não é porque o conceito é usado de uma forma viesada que a gente precisa entender só dessa forma. A educação vê a competência como importante, como que devia de ser a grande função de desenvolver a competência, porque todo mundo precisa de competência para tudo na vida. A gente tem todo tipo de problema, né? Problema pessoal, no trabalho, problemas de ordem mais intelectual, né? E é a competência que pode resolver. É essa mobilização desses conhecimentos, habilidades e atitudes. Professora, a sua fala me fez ir para um ponto aqui que a gente nem tinha combinado, mas acho que vale a pena, a questão do desempenho, né? Que é muito hoje cobrado no mercado de trabalho, é cobrado nas sessões, mas se a gente for analisar, partindo até do próprio nome, né, no Brasil, que é o único país no mundo, né, que nós temos o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD, né, que faz, então, essa avaliação do egresso do ensino superior e aí está cobrando desempenho, né? Então, é, inclusive tem um indicador específico para isso, né? E eu tô falando isso porque quem acompanha aqui o canal sabe, né? Avaliação é a minha área de mais especialidade aqui, que é o indicador de diferença de desempenho, né? Sem detalhar muitos detalhes. Então, olha aí a questão, né? Ou seja, é, tudo bem que a gente sabe também, né, nós da educação aqui, professora, que as avaliações em massa também têm as suas críticas, né? Então, a gente sabe de todas essas questões, mas me fez recordar a questão do desempenho. Um outro ponto que eu queria que a senhora comentasse também, hoje está muito, podemos dizer, na moda, né, falar de skills, né? Então, soft skills, hard skills, e aí todo mundo fica lá, né? Ah, você tem que desenvolver essas soft skills, essas hard skills, e assim por diante. Fala um pouquinho aí também disso que vocês viram, né? Até dessa questão do termo também, né? Sim, tem um problema sério que é a tradução de skill e ability. Então, essas confusões, que viu, o ano 2023 foi o ano chamado o Ano da Competência na Europa. Todos os órgãos lá envolvidos com educação, né, fazer um evento sobre isso. Mas foi traduzido
no próprio documento da União Europeia de formas diferentes. O ano da competência, o ano das habilidades, porque skill é habilidade. Então, esse problema, eu acho que até é o que leva a colocar competência e habilidade junto, porque uma hora traduz como competência, outra hora como habilidade, e coloca junto, resolve tudo, né? E quando eu falei, né, que a gente não nomina competência, a gente tem nas várias também, competência digital, competência informacional, competência midiática, que é também uma dimensão aí da competência que a gente vem estudando. Por quê? Porque é a competência que seria, digamos, que ajudaria a resolver os problemas desse âmbito da mediatização da vida. A vida hoje está toda midiática, não é? Então, seria assim, uma competência específica, mas ainda assim é difícil a gente nominar, é um conjunto, né? É essa capacidade de resolver esses problemas. Aí a gente vai chamar de competência midiática, mas pelo campo e não pela característica intrínseca da competência. Isso é complicado mesmo e a gente ainda está definindo melhor isso. Há muitos estudos para definir melhor. Mas o fato é que, por exemplo, pessoas que estudam na mesma escola, têm o contato com os mesmos conceitos, né, que os professores tentam transmitir. Trabalham na sala de aula as mesmas habilidades. Vamos supor que também se trabalhe os mesmos valores. A escola tem uma proposta de trabalhar valores. As pessoas vão manifestar competências diferentes, porque elas são diferentes. É muito subjetiva a competência, porque vai passar por esse interno, né? As condições de cada um para reagir a esses conhecimentos, habilidades e atitudes com os quais ele tem contato. Sim, hoje a gente também tem visto, pelo menos comumente, né, associar a competência a um conjunto de habilidades, né? É muito comum a gente ver que, principalmente às vezes em planos de ensino, planos de aprendizagem ali, essa questão de associar uma competência a um conjunto de habilidades, e aí até se coloca também a questão das atitudes, mas fica mais evidente essa como se fosse uma subordinação aí, né? Então, eu tenho a competência, que seria algo abrangente, e tenho as habilidades, que seriam ali as questões mais específicas, né? É isso mesmo, professor, que tá, por isso que gera essa confusão? Então, olha só, os conceitos, as instituições de ensino até se propõem a trabalhar, você concorda? É Sim. mais isso que a escola faz. Trabalhar conceitos, memorizar conceitos, compreender conceitos. Trabalha pouco com a aplicação, que é a grande crítica, né? Principalmente dos estudantes. A gente estuda as coisas, mas não sabe o que fazer com isso, não tem nada a ver com a nossa vida. Então, falta mostrar a aplicação, né? E as operações mais complexas, analisar, sintetizar, avaliar, fica mais de fora. Por isso que o desempenho nas avaliações ele acaba sendo tão deficitário, né? A gente não pode dizer que o Brasil está muito bem de desempenho nas diversas avaliações que existem. E a parte das atitudes, o que a gente tem visto assim é o que é menos trabalhado. E os valores são essenciais para a competência, porque se você não tem perseverança, se você não tem respeito, responsabilidade, como é que você vai ser competente? Como é que você vai se dispor a resolver um problema? Você pode até parecer que está muito envolvido com qualquer coisa, mas resolver é outra coisa. E não é difícil entender também por que os valores são pouco trabalhados, porque é muito difícil. Trabalhar com valores e, nossa, porque veja, o conceito você põe na lousa, digamos assim, né?
o estudante lê, você repete, você discute. Agora, e você pode depois perguntar o que é tal coisa? E ele vai, mesmo que seja só memorizado, ele vai colocar lá. Agora, valores tem que estar dentro, tem que estar mesmo no coração, porque na hora de decidir é o seu valor, os valores que você está imbuído que vão fazer com que você decida de uma forma ou de outra. Então, isso é difícil de trabalhar. É bem difícil. E aí, como é difícil, a escola deixa um pouco de lado. Professora, como sempre vou pegando aqui alguns pontos aqui da nossa fala, da nossa conversa, essa questão dos valores, podemos dizer que hoje é o que está aí por trás de muitas das crises que estamos vivendo, né? Então, Sim, temos hoje diversas crises porque estamos com uma sociedade também com crise de valores, né? E como a senhora comentou, a questão da escola hoje fazer também sozinha esse trabalho é uma grande dificuldade, né? É muito difícil hoje a escola conseguir mesmo trabalhar, às vezes, a fundo aí esses valores, né? E também, talvez não há também podemos dizer, o esforço para isso, né? Ou as condições para que a escola também consiga trabalhar mais isso, mas, e você comentou a questão da tomada de decisão, né? Eu sou administrador e tudo mais, a gente vê muito isso, pessoas tomando decisões com base em valores próprios ao invés dos valores sim. altruístas, que seriam para o bem de todos, né? Então a gente vê muito isso e aí eu já quero emendar com a nossa última pergunta aqui para partir para o nosso finalmente aqui, que seria assim, onde a escola pode mudar, né? Qual vai ser qual é o desafio na sua visão que a escola pode ou melhorar, você já comentou a questão também aí dessa questão das atitudes, né? Mas colocar mais aqui, para quem é o educador que está nos assistindo, para quem é aquele jovem professor ou aquele pós-graduando, que ele pode contribuir, que a escola pode contribuir mais? Posso antes só complementar a questão da atitude e dos valores altruístas? Um dos problemas também da compreensão da ideia, do conceito de competência, e que é uma simplificação deletéria, que faz muito mal para essa compreensão, é associar atitude com proatividade. Isso é muito comum na área de administração, que também quem leva para a educação, infelizmente, leva desse jeito e ajuda a reforçar aquela ideia de que vem da administração, do capitalismo, do mercado. Então, se você usa a acepção de atitude, a acepção do senso comum, de que ter atitude é ser proativo, é ir lá e fazer, né? Esvazia essa ideia de valores. Simplifica, né? Deixa a coisa mais fácil, né? Tem muita gente que se mostra proativo, né? Mas não é isso. Então, atitude no conceito de competência é quais são os valores que você tem mesmo dentro de si que você leva para a sua prática, né? Para o momento que você resolve ou tenta resolver problemas. E aí vem a questão dos valores altruístas. Quando você falou, tem muita gente que está decidindo em função dos seus valores e não dos altruístas. Remete à questão ética, né? Essa crise ética. Quando eu decido o que é melhor para mim, eu não estou sendo ética, porque a ética, pelo menos de base aristotélica, ela é decidir e escolher o que é melhor para todos, que seria esse altruísmo, né? Então, veja como faz sentido. Se os valores não estão relacionados ao coletivo, né, como solidariedade, generosidade, não vai ter ética mesmo, né? Vira uma selva. Você fez recordar um episódio aqui antes de você comentar a questão da escola, né, do papel da escola, e foi um fato que aconteceu recentemente que eu vi. Uma escola Uhum. estava inundando, né, durante a chuva, né, e um grupo de alunos já saiu fazendo vídeos em redes sociais, criticando, olha as condições da escola, não sei o quê, enquanto um outro grupo de alunos ajudou a puxar a água, tirar a água da escola,
e ainda colocou, né, quem ama cuida, né? Então, para mim ficou muito claro aí, né, o exemplo do que a gente está falando agora aqui, né? Tá bem claro isso, que é a Sim. atitude nesse caso com valores, né? Que é justamente os dois pontos que a gente colocou aqui. Sim, porque os valores levam à ação, né? Se eu sou solidária, eu não vou ver alguém sofrendo ou sendo agredido e não fazer nada, né? Certo? Mas muito bom o seu exemplo, nossa, bem bonito, isso mesmo. Bom, então sobre a escola, o que fazer? Olha, eu realmente não consigo falar uma coisa assim muito otimista, pensando institucionalmente, porque eu vislumbro a dificuldade de mudar, que precisaria ter uma mudança grande, né? Na prática pedagógica, nos conteúdos que são trabalhados, precisaria mudar muita coisa na escola. E vamos combinar, a gente fala muito em mudança, mas se mobilizar para a mudança não é muito comum, né? Então a gente vive falando, precisa mudar, mas e o primeiro passinho, né? Porque toda mudança começa com um pequeno passo. Então, assim, eu vejo que, assim, se as pessoas se imbuírem e entenderem que essa perspectiva da competência ela é melhor para ser trabalhada na escola, talvez professores, diretores comecem a trabalhar dessa forma. Sistemas de educação, sei lá, de cidades, né? Uma prefeitura que entenda que isso é importante, que é válido e que traz mudança, comece a trabalhar dessa forma. Mas para isso, primeiro, precisa compreender o conceito e começar a construir a mudança. Com certeza. Muito bom nossa conversa, professor. Acho que foi bem esclarecedora aí, né? Desmistificar também algumas questões aí da competência, né? Levar para o nosso público que às vezes está lá só pensando nas skills, né? Lembrar que a competência tem mais elementos aí, principalmente que a gente está falando aqui de valores, atitudes, né? É bem interessante a gente também levar isso. E um ponto também que a gente pode destacar é que a senhora colocou, né, que a educação ela é um pouco lenta para mudar, né? A gente tem uma certa Sim, demora para assimilar e mudar, né? Então a gente vê que mesmo muitas metodologias demoram para serem incorporadas, muitas das vezes são testadas e depois também são abandonadas. A gente tem uma série as de modas. isso, a gente tem uma série de modas ali que passam, mas eu acredito, e é uma opinião minha, né, para os nossos ouvintes aqui, eu acho que essa revolução que a gente está vivendo com inteligência artificial, com novas tecnologias, ela vai, de alguma forma, nos forçar a voltar para a questão da competência, sim, porque a gente não vai mais ficar numa escola vendo conteúdo, né? A gente não vai ficar só lá na escola fazendo o que seria, como a senhora até comentou, né, mais fácil passar o conteúdo, né? Do que desenvolver Sim, atitude. Então, por isso, eu acho que a gente vai ser um pouco que forçadamente aí a assumir isso. Tanto que uma notícia recente aqui, por exemplo, a China parece que está colocando como se fosse a inteligência artificial como já obrigatória lá colocou. já colocou, né, nas escolas. Então, assim, é, a gente sabe que a China não tem tradição nessa questão de influenciar na educação, né, mas ela é uma potência que está aí hoje, inclusive discutindo uma série de outras questões, mas que vai, de uma forma ou de outra, a gente vai ter um impacto disso. Acho interessante que a IAG, né, a Inteligência Artificial Generativa, um dos motivos também dela ser criada, desenvolvida, é resolver problemas. Então, veja, criaram, né, para resolver os problemas, ou seja, para ela ser competente, e dependendo de como se usa, a gente deixa de desenvolver a nossa competência para deixá-la ser competente. Eu, é assim, eu acho que é super útil, claro, qualquer tecnologia é útil você sabendo usar, né? Para melhorar a sua competência, não para
Deixa que ela seja e você não. Completamente dependente. E, professora, suas considerações finais, qual que é a mensagem que você deixaria, então, as reflexões aqui para quem está com a gente sobre esse todo fechamento aí dessa toda a nossa conversa? Olha, eu acho que assim, as pessoas pensarem na vida como realmente uma. Claro, a vida é maravilhosa, tem um monte de coisa interessante, mas tem muitos problemas. Então, se isentar, fugir deles não é uma saída. Acho que é melhor enfrentá-los. Então, por isso, desenvolver a sua competência é sempre muito importante. Teria sim, muito mais coisa para falar, mas como a gente tem tempo, né, Sim, vamos ela, deixar o, assim. assu- o assunto é longo, mas muito bom a sua questão, né? Ou seja, a gente tem que enfrentar, sim, É, essa questão das competências e principalmente levar. A gente trabalha muito aqui no canal, professora, que é levar, às vezes, a quantidade de conhecimento acadêmico que a gente produz, né? Que a gente faz lá nas nossas teses, dissertações, artigos, para o público geral, né? Que muitas sim, vezes sofre o impacto, mas não tem noção disso também, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, ó, está acontecendo lá na escola do seu filho agora, nesse momento, né? Do seu filho, da sua filha, tá acontecendo isso, porque a escola é isso hoje, né? Então, esse conhecimento que a gente está levando aqui tá acontecendo de fato lá na prática e no dia a dia. Mas muito obrigado, professora, sim, pelo papo. Teremos outras oportunidades aqui para discutir os temas também de educação, né? E aqui também, finalizando aqui, que a gente comentou, eu acredito que ainda haverá é, muita mudança nessa questão aí, trazida pela tecnologia ou, na verdade, impulsionada aí pela tecnologia, né? Mas aí eu queria colocar a última questão aqui, que principalmente nesse ponto, eu tenho até um artigo que eu escrevi, né, que é a arte de perguntar, né? sim. Essa talvez seja uma habilidade, né, é, que os nossos estudantes tenham que aprender, né? Porque a gente às vezes os treina a responder. Então eu treino ele para o teste, treino ele para a resposta, mas eu tenho que, na verdade, com a inteligência artificial, talvez agora, fazer ele aprender a perguntar, né? Então, seria fundamental. Perfeito, porque a grande questão da IAG, né, é o prompt que você faz, né? O que você orienta ela, dependendo de como você orienta, muda tudo. E sobre essa questão da pergunta, muito bem lembrado, porque veja, primeiro, se a gente não pergunta, não questiona, não vai descobrir nada. Toda ciência, todo conhecimento se baseia em boas perguntas, né? Nas perguntas certas ou nas perguntas que instigam a criar conhecimento. E uma outra coisa importante na competência, aliás, a primeira, é você desenhar o problema, né? Você entender exatamente qual é o problema. Como é que você vai resolver se você não consegue nem vislumbrar? E para vislumbrar, desenhar bem, você tem que fazer perguntas para a realidade, para a situação, para você saber exatamente o que, que é, o que não é, o que, que pega, o que, que não pega. Certo? Isso aí. Certinho, professor. Muito obrigado. E aqui fica o meu recado final, né? Gostou aqui do nosso bate-papo? Curte, né? Compartilha. Inscreva-se aqui no canal para participar aí de outros programas e fica com a gente. Obrigada, um abraço.